A paz do Senhor. Hoje a gente vai estar lendo Jonas, o capítulo 1, o versículo 1 a 3 e o versículo 17, que fala sobre chamado, sobre a gente fugir do nosso chamado. Que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então aqui Deus fala com Jonas, para Jonas ir até Nínive, para ele pregar para o povo de Nínive, para eles se arrependerem dos seus maus caminhos e para Deus perdoar eles, né? E Jonas desobedece a Deus. Jonas era um profeta do Senhor. Ele, em vez de ir para Nínive, ele pega e vai até um navio, paga sua passagem e vai para Tarsis, né? Ele tá fugindo do chamado do Senhor. Só que Jonas pensava que poderia se esconder de Deus, mas nós não podemos nos esconder de Deus, porque Deus é onipotente, ele tá em todo lugar, a todo momento, né? E aí, nesse caminho, começa a ter uma grande tempestade no mar. E aí os tripulantes se perguntam o que tá acontecendo, porque vai todo mundo, vai cair no mar, vai todo mundo morrer, porque é uma grande tempestade que começa a acontecer, né? E aí Jonas diz para eles que a culpa é dele, porque ele tá fugindo do que Deus pediu para ele, tá fugindo do chamado de Deus, e que eles jogassem Jonas no mar para que Deus iria acalmar a tempestade. Então eles obedecem, eles jogam Jonas no mar e a tempestade se acalma. E nesse momento Deus envia um grande peixe, assim diz na palavra do Senhor, e engole a Jonas. Nós cremos que seria uma baleia, porque nos tempos atuais um grande peixe seria uma baleia. Engole a Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E aí no versículo 2, se você ler, do capítulo 2, do versículo 1, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. E ali nesse capítulo 2 do livro de Jonas, ele começa a clamar a Deus, né? Até que Deus pega e a baleia vai e gospe Jonas, nesse capítulo 2. E aí tem o capítulo 13 e o capítulo 4. Esse livro de Jonas, se você quiser ler, ele é bem curtinho, mas nos ensina muito, porque não tem como a gente fugir, né, de Deus, não tem. Quando ele nos chama, se você não cumprir o seu chamado, você sente que tá faltando algo. Você não consegue se sentir completo, e não é com quem Deus não falou, as pessoas não conseguem compreender, porque quase sempre os profetas do Senhor é o profeta e Deus. Você pode ver que raramente, que nem Elias teve a ajuda de Eliseu, mas era lá no final já, quando Deus, logo após ele arrebata Elias, né, que Elias não viu a morte, Elias ele foi arrebatado por Deus. E aí Eliseu recebe a unção de Elias, né, e fica no lugar de Elias, mas em quase toda a sua caminhada era Elias e Deus. E aí Jonas, voltando à história de Jonas, né, e aí Jonas vai para Nínive, prega ao povo, o povo se arrepende e Deus perdoa eles dos seus maus caminhos e não destrói mais a cidade. E aí o que acontece? Jonas fica irado. No capítulo 4 diz: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. No versículo 1 do capítulo 4. E aí Deus fala com ele, né? Que... Versículo 2, assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. E disse o Senhor:
Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana. E sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual aferiu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, nesse capítulo 4, Deus está falando com Jonas porque ele ficou brabo, ele cirou porque Deus perdoou o povo de Nínive, porque o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. E aí Deus, quando Jonas sai da cidade, ele vai perto e monta uma cabana, né? E aí Deus faz crescer uma aboreira para dar sombra para Jonas, porque era muito calor. Num dia. E no outro dia Deus faz a aboreira morrer. E Jonas fica brabo, né? E fica com pena da aboreira, porque num dia ela cresceu, no outro ela morreu. E aí Deus disse assim: se você tem compaixão de uma planta, quem dirá de uma cidade com 120.000 pessoas? Se eles se arrependeram, quem sou eu para não perdoar? Então, se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Né? E o que a gente veio falar hoje sobre esse livro de Jonas é que quando Deus nos chama, nós temos que obedecer. O chamado não é fácil, mas é melhor a gente obedecer e não escutar as vozes ao nosso redor. Porque no caminho do processo, do propósito, vai ter levante, vai ter perseguição, assim como teve com os profetas e com Jesus. Vai ter desânimo, vai ter vontade de desistir. Elias pediu para morrer, né? E foi para uma caverna. E o Senhor faz ele descansar em vez de ele morrer. E não é fácil o propósito, não é fácil, mas é melhor nós obedecermos ao chamado de Deus do que sacrificar, né? Assim como diz na palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o processo não é fácil, o caminho do propósito não é fácil, mas se Deus te chamou para algo, faça. E não escute as vozes ao seu redor, porque não foi com elas que Deus falou, foi com você. Foi Deus e você, no seu secreto. E o inimigo vai levantar pessoas para te fazer parar. Mas o que você tem que fazer é dobrar os teus joelhos e confiar naquele que te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. O homem mente, o homem engana, mas o Senhor não, o Senhor é perfeito. Ele é misericordioso, ele é amoroso, ele perdoa os nossos pecados. E tudo que o inimigo joga na nossa cara do nosso passado para nos fazer parar, não se sinta culpado pelo seu passado, Deus já te perdoou. E hoje ele está te chamando para te levantar e andar e fazer o que ele te pediu. E não escute as vozes ao seu redor, porque não foi com elas que Deus falou, foi com você. Amém?